Eu quero compartilhar com você, o título da ministração é A Bíblia Diz. Eu quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 1, 4, 5 e 6. O texto diz: João, o apóstolo João, que está escrevendo às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, daquele que era, daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Cada frase dessa vai dizer aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, oh Jesus é tremendo. Quando diz o soberano dos reis da terra, quem são os reis aqui? Diga, eu sou esse rei aqui, ele é meu soberano. Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reis e sacerdotes, para servir seu Deus e Pai. A Ele glória e poder para todos sempre, amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Você precisa aceitar a palavra. Você precisa corresponder à palavra. Ela está falando a seu respeito. Isso aqui eu estou lendo a sua identidade. Amém, querido? Aleluia. Deixa eu fazer uma introdução aqui. Amados, se nós cremos errado, de forma errada, nós obteremos resultados errados. Se cremos corretamente, obteremos resultados corretos. Os resultados corretos vêm quando nós cremos corretamente. E crer corretamente é crer na Bíblia, no que a Bíblia diz. Isto é crer corretamente, isto é obter resultados extraordinários, resultados corretos. Crer no que a Bíblia diz. Por exemplo, eu e você existimos para efetuar mudanças. Eu e você existimos para efetuarmos mudanças. Olha o versículo 5 de Apocalipse 1. Eu quero ler só uma frase do versículo 5. Ele nos ama. Essa frase diz que eu e você existimos para realizarmos mudanças. Eu não estou entendendo. A frase diz Ele nos ama, e isso diz que eu tenho que realizar mudanças? Sim. Amado, quando você tem essa certeza de que Deus te ama, de que Jesus te ama, quando isso é um espigão dentro de você, é um valor imutável dentro de você, quando essa certeza ela está estabelecida, ela está edificada, ela está construída dentro de você, Ele me ama, quando você sabe disso, você não é influenciado. Não importa o que as pessoas digam a seu respeito, você sabe que Ele te ama. Não importa os comentários que se levantam contra você, você sabe que Ele te ama. Você se torna uma pessoa segura, inabalável. Você sabe que Ele te ama. Quando você tem certeza que Ele te ama, se a circunstância for adversa, problemática, difícil, dolorida, essa circunstância não influencia você, porque você sabe que Ele te ama. É você quem vai mudar essa circunstância. Você, ao saber, ao estar convencido que Ele te ama, você desenvolve habilidades espirituais para transformar a adversidade em bênção. Deixa eu repetir isso. Quando você está certo, convicto de que Ele te ama,
você tem habilidades espirituais para transformar as adversidades em bênçãos, a escassez em abundância, a aridez em vales férteis, vales úmidos. Oh. Deixa eu dar um exemplo mais palpável. Sei lá, no trânsito alguém esbarrou no seu carro, riscou o seu carro, bateu, ou você bateu em alguém. Você não vai permitir que aquele pensamento, qual o pensamento? Ah, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Ah, eu frequento os cultos, pertenço a um grupo familiar, eu sou apacentador. Por que isso aconteceu? Por que Deus não me protegeu? Esse pensamento não entra em você, porque você sabe que Ele te ama. Você tem R$1 milhão na sua conta bancária, você sabe que Ele te ama. A sua conta bancária tem alguns centavinhos, você sabe que Ele te ama. Se você crer corretamente, você obtém resultados corretos. Se você crer erroneamente, você obterá resultados errados. A Bíblia diz, aleluia. Vamos ler Apocalipse 1, versículo 4. Primeiro pensamento, a realidade. Queridos, eu quero falar de uma realidade. Isto é assim. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, amém? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte daquele que era, que é e que há de vir. Esse texto está falando que Deus, Ele é atemporal. Esse texto está dizendo que Deus, Ele não sofre a influência do tempo. Esse texto está dizendo que Deus está acima do tempo, acima do sol. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Esse texto está dizendo que Ele olha para você agora, nesse instante. Ele vê você sendo gerado no ventre da sua mãe. Ele vê você agora. Ele vê o último dia que você viverá sobre a terra. E Ele vê você eternamente na presença do Pai. Ele vê você no mesmo instante. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Deixa eu explicar melhor para você. Esse texto está dizendo que Deus não é velho. Sabia disso? Deus não é velho. Deus não envelheceu. Você pode orar e Deus não vai dizer assim, hã? Se você disser que Deus é velho, você está dizendo que Deus sofreu a influência do tempo. Mas Deus não recebe nenhum tipo de influência, não há sombra de variação nele. Ele permanece o mesmo para sempre, 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 sempre. Pio, mas Apocalipse diz que ele tem a cabeça, Jesus tem um cabelo branco. Não é velhinho? Não. Branco ali não é velho. Branco ali fala de experiência, fala de sabedoria e não de velhice. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Deixa eu mostrar para você um texto. Atos capítulo 1, versículos 9 e 10. Atos 1, 9 e 10. Esse texto fala quando Jesus ressuscitou e Jesus estava sendo elevado. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Próximo versículo. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, 11. Que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir.
Esse texto diz que Jesus está subindo. Estavam ali os discípulos do Senhor Jesus, vendo Jesus subir. Ficaram assim meio admirados. Uma nuvem cobriu Jesus. Olha esse texto, por gentileza, Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estou ensinando você a crer corretamente. Em minha visão, disse Daniel, em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem. A expressão filho de homem ou filho do homem refere-se a Jesus. Vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Queridos, esse texto diz que Daniel estava lá na glória, lá no céu, e de repente ele olha nas nuvens, o Filho do Homem, Jesus, vindo. Mas como Jesus vindo, se Daniel estava 610 anos antes de Atos capítulo 1? Daniel estava 610 anos antes e viu Jesus subindo. Eu vi ele vindo. 610 anos depois, os discípulos viram ele subindo. Olha o texto de Apocalipse capítulo 5, de 3 a 5. Apocalipse 5. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele, para esse livro. Eu chorava, disse João. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Olha o versículo 5. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Já venceu. Para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 6. Depois vi um cordeiro. Quem que é esse cordeiro? Jesus. Quem que é esse cordeiro? Jesus. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Então vi o cordeiro no trono. Só que essa visão de João foi 60 anos depois que Jesus foi recebido e ocultado entre as nuvens, pelas nuvens. Mas João não estava ali embaixo vendo Jesus subir? Estava. João não estava 60 anos chorando e de repente ele viu Jesus lá? Sim. Mas Daniel não viu ele 610 anos antes? Sim. Percebe que ele é aquele que era, que é e sempre será? Percebe que não existe tempo para Deus? Se você crer de forma correta, você alcançará resultados corretos. Assim a Bíblia diz. Deixa eu explicar melhor, você não está entendendo. Não cabe mais na sua mente: Deus está demorando. Ele não sabe o que está falando. Deus, estou aguardando isso há 10 anos, Deus. Ele não sabe do que você está falando. Quando você diz assim: Deus, a partir de agosto, eu quero dar um tempo maior na sua obra. Ele não sabe o que é a partir de agosto. Deus, o ano que vem, em 2015, eu quero trabalhar na sua obra, quero fechar minha empresa, vou me aposentar. Ele fica olhando para você e diz: o que você está falando? Deus não é regido por épocas, por tempos, por estações. Deus está acima do sol. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Quando você chega na frente do espelho e diz: Senhor, estou envelhecendo, Ele diz: do que você está falando? Está escrito: enquanto o homem exterior envelhece, o interior se renova cada dia. Aleluia! 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 Aleluia!
Irmãos, precisamos entender a revelação da palavra. Precisamos debruçar sobre a palavra, mergulhar na palavra. Porque senão você começa a ter um comportamento e Deus olha para você e diz: o que você está falando? Que pensamento é este? Pior é se ele perguntasse: quem é seu pai? Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer, eu falei com fulano, diz: olha, então amanhã, à tarde, depois da manhã, a gente vai se encontrar a tal horário, assim, assim. Falou: então me passe isso por escrito, eu quero que você deixe documentado isso. Aí o irmão olhou para ele e falou: escuta, com quem que você anda andando? Você só se relaciona com um bandido que, se você não colocar em cartório, a coisa não caminha? Quem que são seus amigos? A sua palavra não vale? O nosso Deus, Ele não recebe nenhum tipo de influência, de variação, nenhum. Ele é o mesmo. O texto diz: do soberano dos reis da terra. Nós somos esses reis da terra. Você é rei. Você é rei. Ele te vê como rei. Ele te vê como rei. Nos lavou no seu sangue. Eu e você fomos lavados no sangue do Senhor Jesus. Que coisa tremenda isso. Queridos, o que foi que afastou o homem do Éden? Foi o pecado. O que foi que afastou o homem lá do Éden? O pecado. O homem lá no Éden, ele tinha duas funções, ele tinha dois papéis. Ele era rei e ele era sacerdote. Rei e sacerdote. Rei porque ele dominava sobre tudo o que Deus havia criado. Aves, peixes, animais. Ele governava, ele dominava sobre toda a terra. Ele era rei. Se Deus permitir, na próxima semana eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Algo tremendo. E ele era sacerdote porque ele entrava todo dia na presença de Deus. Ele conversava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Queridos, o Éden, o jardim no Éden, é um tipo de santíssimo lugar, é um tipo do santo dos santos, onde o homem tem comunhão com Deus, acesso livre à presença de Deus, se relacionava com Deus, como rei e como sacerdote. Quando o pecado entrou na vida de Adão e Eva, eles foram expulsos do Éden, foram expulsos da presença de Deus por causa do pecado. Se você se lembra da mensagem que eu mencionei, eterna redenção, ali eu falo que quando o homem saiu, quando Adão saiu, agora ele tinha que tirar da terra o seu sustento com muito esforço, com suor. Lá no Éden, ele tinha tudo, a prateleira, o mercado estava cheio, ele podia simplesmente usar quanto quisesse, ilimitado, estava à disposição dele, como rei, estava à disposição dele todo o suprimento, mas por causa do pecado, agora então ele consegue o suprimento, mas com muito esforço, com muito suor. Mas ele não tinha mais acesso à presença de Deus. Como sacerdote, ele não podia se aproximar mais de Deus, porque ele havia pecado. E o pecado o afastou, o lançou fora da presença, fora do jardim. Vocês se lembram quando Jesus chega na sinagoga? Estava um homem ali na sinagoga, em Jerusalém, com a sua mão seca, atrofiada, mão ressequida, atrofiada, lembra disso? Depois você lê em casa então. E aí Jesus manda aquele homem vir e ficar em pé no meio da sinagoga, da reunião, no templo, ali, não era o templo, né, mas a reunião. E Jesus diz: estenda a sua mão. E o homem então, ele estendeu a mão. E a mão foi restaurada, ela ficou perfeita como a outra.
O que Jesus estava nos ensinando ali? Que ele tem poder para curar, para isso, para aquilo, estava dando um show? Era isso? Não. Jesus estava dizendo que quando Adão foi criado, ele tinha duas mãos: a mão de rei e a mão sacerdotal, as duas mãos perfeitas. Por causa do pecado, uma mão secou, atrofiou. E aí o homem só tinha uma mão, como rei, para governar. E o fazia de uma forma inábil. Ele não tinha habilidade para mudar as circunstâncias. Você tem habilidade para mudar as circunstâncias. Você não é vítima. As coisas estão ao seu redor exatamente como você crê. As coisas estão ao seu redor exatamente como você crê. Tenta bater palma com uma mão só, assim. Uma mão só. Faz um sonzinho xoxo, né? Agora com as duas mãos. Rei e sacerdote. O pecado deixou o homem com 10% do seu potencial, da sua capacidade. Mas esse texto diz que ele nos lavou no seu sangue. Eu e você fomos lavados e purificados no sangue de Jesus. Os nossos pecados foram tirados. Eu e você nos tornamos santos. Fomos santificados no sangue de Jesus. Por isso eu e você somos justos, retos, perfeitos, e nenhuma condenação existe contra as nossas vidas. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um sucesso. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você aceitar alguma culpa, alguma condenação, você está dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente para te purificar. A Bíblia diz que Ele nos lavou no sangue dele. Isso significa que todos os seus pecados foram tirados. Significa que agora você tem acesso à presença de Deus como sacerdote. A sua mão sacerdotal ressequida foi restaurada. Significa que você recebe novamente a autoridade de rei. Por isso que Ele é o soberano dos reis da terra. Por isso que Ele nos constituiu. Ele nos fez em reis e sacerdotes para servir a Deus. Esse texto está dizendo que somente reis e sacerdotes é que podem servir a Deus, como Adão antes da queda. Esse texto está dizendo que quem não é rei, quem não é sacerdote, Deus não aceita a sua obra, o seu trabalho, o seu serviço. Deus somente aceita a obra, o trabalho, o serviço de reis e sacerdotes. Veja de novo o versículo 5. Vai me acompanhando, por gentileza. E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, ou seja, Ele venceu a morte, e o soberano dos reis da terra. Ele é o nosso soberano. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, versículo 6, e nos constituiu e nos fez reino. A palavra grega basileia é rei. Ele nos fez reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, para servir. Sem sermos reis e sacerdotes, não conseguiremos servir a Deus. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém, 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 aleluia.
Eu vou pedir para você levantar a mão, mas não levante. É uma pegadinha. Quantos vieram aqui para receber uma bênção? Isso é igreja madura. Isso é igreja. Gostaria de ser pastor de uma igreja assim. Quantos vieram aqui para receber uma bênção? Não, você não veio aqui para receber uma bênção. Você veio aqui porque você já é uma bênção. Você já é um abençoado. Você já é um bendito, um abençoado de Deus. Você já é rei e você já é sacerdote. Ele já nos constituiu. Esta é a obra de Jesus. Ele nos constituiu. Aquilo que Adão perdeu no Éden, Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele nos constituiu. Eu e você somos exatamente o que Adão era antes de pecar, antes de cair. Aleluia. Aleluia. Agora, como sacerdotes que somos. Como sacerdotes. Segundo ponto, sacerdote. Como sacerdote que somos, nós temos um papel, nós temos uma função, nós temos uma atribuição sacerdotal. Nós somos sacerdotes. Amém? Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Eu quero ler cuidadosamente esse texto com você, por gentileza. Antes, por gentileza, dá para colocar aquela imagem do tabernáculo? Olha ali, ó. Queridos, aquilo ali é o tabernáculo. Deus pediu para Moisés construir esse tabernáculo. Ele era cercado ali com 60 colunas, com cortinas de linho. Aquela porta ali na frente, ela tinha 4 cores, simbolizando os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ao entrar ali, está vendo aquele fogo? Altar ali, ó, tipo de cruz de Cristo, local de sacrifício pelos pecados de humilhação, submissão. Depois, bacia. Essa parte ali fora é chamada de átrio, ou chamado de pátio. Quantos de vocês aqui já fizeram ETM? Aleluia. Vocês têm uma vantagem tremenda, porque vocês já estudaram Jesus no tabernáculo, e muitos de vocês tiveram a honra de me ter como seu professor. Ali, aquela parte ali, ao ar livre, a Bíblia chama de átrio, pátio. Entrando dentro daquela tenda, aquela tenda tinha uma divisão no meio. Dá para colocar o segundo imagem? Tem aí ou não? Ali, ó. Aonde está esse homem? Aqui é o sacerdote. Ele está no lugar santo. Está vendo ali, ó? Lugar santo. O tabernáculo de Moisés, lugar santo. Ele está no lugar santo. O lugar santo tinha 3 mobílias, 3 peças. Tinha ali onde você está vendo aquele homem. Ali é o altar de incenso. Do lado de cá você está vendo o candelabro ou o candeeiro, que tinha 7 lâmpadas, 7 lamparinas. Colocava óleo e um pavio e acendia. Ele acendia pela manhã e acendia à noite. As 7 lâmpadas, ou 7 lamparinas, que fala dos 7 Espíritos de Deus, fala da iluminação do Espírito Santo. Do lado de lá, atrás do candeeiro, olhando lá naquela parede, lá no fundo, tem uma mesa com os pães. Ok? A mesa com os pães. Na frente dele tem um véu, está vendo um tecido ali, um pano? Quando nós falamos de véu, você pensa num voalzinho, numa cortinazinha. Não, o véu tinha meio metro de espessura. Quando a Bíblia diz que o véu rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu, era um véu de meio metro de espessura. Atrás do véu
você encontra a arca, uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro dessa arca estavam depositadas as varas de Arão, a vara de Arão que havia florescido, as tábuas da lei dos 10 mandamentos que Moisés recebeu, estava dentro da arca, e também um pote de barro com maná. Eles colheram uma porção de maná, colocaram dentro desse pote e colocaram dentro da arca. A vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. Tinha uma tampa de ouro. E ali tinha 2 querubins voltados com as suas asas, um de frente para o outro. 2 querubins. Essa tampa a Bíblia chama de propiciatório, que é de propício, favorável. E a palavra de Deus revela, Deus conversando com Moisés, ele disse: Moisés, dali do propiciatório, entre os 2 querubins, eu virei e falarei contigo, face a face. Perceba que a arca, ela está depois do véu, e por estar depois do véu, ela está num lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Quantas partes tinha o tabernáculo? 3: pátio, lugar santo e Santo dos Santos. Quantas partes tinha o tabernáculo? 3: pátio ou átrio, é a mesma coisa, lugar santo e Santo dos Santos. No lugar santo tinha 3 mobílias: mesa dos pães, candelabro e o altar de incenso. No santíssimo lugar, a arca. Ok? Vamos agora para Hebreus. Hebreus 9:1. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Na primeira aliança você só podia adorar no tabernáculo. Fora do tabernáculo não podia adorar. Fora do templo não havia adoração. Segura só um pouquinho, pode tirar a imagem lá. Deixa eu repetir isso. Na antiga aliança havia regras para a adoração. Isso que nós fizemos hoje aqui, levantar as nossas mãos e adorar, não se podia fazer, era impossível fazer. Impossível. Lembra quando Jesus conversa com a mulher samaritana? Ela diz assim: Senhor, nós samaritanos, nós adoramos aqui. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Aonde é que se adora? Lembra da pergunta dela? Jesus disse: vem a hora, e já chegou a hora, em que não é nem Jerusalém, nem aqui nesse monte, mas o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus acabou com o turismo religioso. Então, larga de ser trouxa, achando que você vai em Israel e vai orar e Deus vai ouvir a sua oração lá. Isso é besteira. Você pode ir para Israel, já fui várias vezes, se tiver oportunidade eu volto de novo, mas não para orar, para adorar, para não sei o que, não. A presença dele é forte onde está o adorador. Versículo seguinte, o 2. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada lugar santo. Estavam o que? Candelabro, a mesa com os pães da presença ou da proposição ou pães asmos. Quantas mobílias ele coloca aqui no lugar santo? Aqui no lugar santo, quantas? Não. Quantas que ele coloca ali? O que tinha ali no lugar santo? Candelabro e a mesa. 2. Só que no Velho Testamento tinha 3. Tinha o altar de incenso. E aqui ele coloca duas mobílias, a mesa e o candelabro. Onde ele coloca o altar de incenso? Versículo 3. Por trás do segundo véu, o primeiro véu que entrava no lugar santo, o segundo véu para entrar no Santo dos Santos. Então, por trás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos. Estão me acompanhando? Amém? Está difícil a aula ou não? Não? Versículo 4. Onde se encontravam o quê? O altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Aonde é que ele coloca o altar de incenso?
Mas o altar de incenso não estava no Santo dos Santos. Coitado do escritor aos Hebreus, né? Ele nem sabia o que estava falando. Tem um erro aqui. Tem ou não? Não. Ele sabia o que estava falando? Sabia. Por que que ele coloca o altar de incenso no Santo dos Santos, no Novo Testamento, e não no lugar santo como no Velho Testamento? Por quê? Vocês querem saber? Então pergunta para mim, por quê? Não estou convencido do seu desejo. Vocês querem saber? Ah, melhorou. Alguns querem saber por quê. Aleluia. Irmãos, a Bíblia ela é impressionante. Eu não sei como um camarada crente, não cristão tudo bem, mas um cristão passa uma semana sem ler a Bíblia. Eu fico imaginando, como consegue? Como consegue passar uma semana sem ler a Bíblia? Eu já vou responder por quê. Segura essa pergunta no ar aí. Coloca na nuvem. Ok? Coloca na nuvem. Olha o que diz Êxodo, capítulo 30, versículo 6. Êxodo 36. Êxodo 36. Coloque o altar em frente do véu, é o altar de incenso. Em frente do véu, que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ela, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar. Todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, colocar azeite na lâmpada, e também quando acendê-las ao entardecer, será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Versículo 9. Não ofereça nesse altar nenhum outro tipo de incenso. Não ofereça nenhum tipo de incenso nesse altar. Agora olha o versículo 34, capítulo 30, 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas. Quais? Estoraque, ônica e gálbano. Quantas? Especiarias aromáticas com incenso puro, de cada uma delas peso igual. Peso igual. Olha o que está escrito, por gentileza, Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Apocalipse 4, 8. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao seu redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Você já entende o que é isso? Que era, que é e o que há de vir. Ok? Olha o próximo. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles davam o quê? Glória, honra e ações de graças. Quantos? 3. Quantos? Quantos elementos compunham o incenso lá no Velho Testamento? 3. Vocês lembram quais são? Estoraque, ônica e gálbano. 3. Quando esses seres viventes adoram o Senhor, eles dão o que para o Senhor? Glória, honra e ação de graças. Eles estavam fazendo o que ali? Queimando incenso. O incenso era composto de 3 substâncias, de 3 elementos. Aqui nós temos o incenso do Antigo Testamento. O incenso do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o altar de incenso ficava no lugar santo. Vem agora o autor aos Hebreus e coloca ele no Santo dos Santos. No Santo dos Santos. Ok? Olha o que diz, por gentileza, Apocalipse capítulo 5. Eu quero ler com você, a partir do versículo 1. Então vi na minha mão direita, daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo. Quem é que está sentado no trono? Deus Pai. Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz. O que ele proclamou?
quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para o livro, olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Não vencerá, ele já venceu no passado, para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, que tinham 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Deus Pai. Quem que se aproximou? O Cordeiro, Jesus. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de... que são... Incenso é igual a oração. Oração é incenso, oração dos santos. Versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Aleluia. Cântico novo. Cântico que nunca tinha sido cantado. Foi cantado pela primeira vez. Um cântico novo. E a letra é: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste o pio para Deus, e também gente de toda tribo, língua, povo e nação. Deixa eu ler de novo. A hora que eu... voltando lá, quero ler de novo. A hora que eu falar comprar para Deus, você coloca o teu nome. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus o pio. Diga o teu nome, não o meu. E compraste para Deus o pio. Você entendeu? Você foi comprado para quem? Você é propriedade de quem? Você é protegido de quem? Você é o amorzinho de quem? Aleluia! Agora deixa eu explicar uma pergunta que eu fiz. Quantos vieram aqui para receber uma bênção? Você começa a entender agora? Que você não veio aqui para receber bênção? Você já é uma bênção. Você já é um abençoado. Voltando ao texto, voltando ao que a Bíblia diz a seu respeito. Eu estou lendo o seu testamento aqui. Gente de toda tribo, língua, povo e nação. 9, 10. Tu os constituíste. Aleluia. Eu fui comprado, fui lavado, e Jesus me constituiu rei e sacerdote para o nosso Deus, e eu reinarei daqui a 1000 anos. Eu reinarei no céu. Eu vou morar no céu. E nós reinaremos sobre a terra. 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 Filho, mas eu mesmo já ouvi você dizer quando estivermos no céu. Quando eu disser, vamos estar no céu. Céu é um conceito e não um lugar. A terra será o nosso céu. Continuando. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Cântico novo. Milhares de milhares, milhões de milhões. Meu Deus, ao redor do trono. Você estará ali como o quê? Como? Rei. E como? Sacerdote. Rei e sacerdote. Vestes brancas, sacerdote. Coroa na cabeça, rei. Está no capítulo 4 isso. Mas vamos adiantar. Eles rodeavam o trono,
Quem rodeava? Milhões e milhões, milhares e milhares de anjos, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz um cântico novo. Que cântico que eles cantavam? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, 1, riqueza, 2, sabedoria, 3, força, 4, honra, 5, glória, 6, louvor, 7. Eles estavam fazendo o quê? Queimando incenso. Quantos elementos compunham esse incenso? 7. Quantos elementos compunham esse incenso? 7. Lá no Velho Testamento, quantos elementos compunham o incenso? 3. Orar é queimar incenso. Orar é a minha função sacerdotal, é o meu papel sacerdotal. Ele me lavou, ele me constituiu como sacerdote. E agora, como sacerdote, eu e você, nós temos uma tarefa: queimar incenso. O que é queimar incenso? É orar. O que é orar? Primeiro, adoração. Adoração é gesto. Adorar é levantar as mãos. Adorar é se curvar. Adorar é se ajoelhar. Adorar é deitar. É uma postura do seu corpo. Isso é adoração. Primeiro elemento do incenso: adoração. Segundo, louvor. O que é louvor? É declaração, é verbalização. É quando você abre a sua boca e canta. Quando você diz aleluia, louvado seja Deus, ou glória, você está louvando, exaltando. Terceiro, ação de graças. Deus, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo calor, obrigado pelo frio, obrigado pela casa, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo sogro, obrigado pela sogra, obrigado pelo carro, obrigado pelo filho, obrigado pela filha, obrigado. Ação de graças. Deus, obrigado por esse problema. Como? Obrigado por esse problema. Como assim? A Bíblia diz em Tessalonicenses: em tudo dai graças. Quando você aprende a dar graças a tudo, o problema simplesmente é um trampolim para te levantar mais para cima. Aleluia! Pio, eu achei que o problema era para me abater, para me entristecer, para me deixar prostrado no chão. Não. O problema é quando surge, você olha assim e diz: Deus já colocou dentro de mim a habilidade para efetuar mudanças. Deus já colocou dentro de mim a habilidade para efetuar mudanças. Então aqui está um problema. Deixa eu ver. Ok, já está resolvido. Isso chama-se exercício da sua fé. O problema é oportunidade de conquista, de vitória, e não oportunidade para choro e lamento. Adoração, depois louvor, depois ação de graças, depois súplica. A Bíblia diz em Efésios que você suplica a Deus a favor dos santos. Você suplica algo extraordinário para que Deus dê ao seu irmão, ao seu apacentador, ao seu coordenador, ao seu pastor. Você diz: Deus, eu quero que ele seja cheio da sua glória, cheio de unção, cheio de sabedoria, cheio de capacidade espiritual. Deus, eu quero que o Senhor dê a ele autoridade sobre as adversidades. Deus, eu quero que o meu irmão, a minha irmã, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, eu quero, Senhor, que os membros dessa igreja estejam cheios da sua glória, que, Senhor, eles possam estar pingando, escorrendo unção, e por onde eles passarem, eles deixarão um rastro de glória, um rastro de fogo. Deus, eu suplico isso. Deus, eu peço intensamente. Você está queimando incenso, você é sacerdote. A súplica é um dos elementos do incenso. Se você suplica a Deus a favor do seu irmão,
você não vai falar mal dele. Se você suplica a bênção de Deus, o favor de Deus, sobre o seu irmão, você não vai falar mal dele, e você está exercendo o sacerdócio. Ele te constituiu como sacerdote, e você está praticando essa função, essa atribuição sacerdotal. E depois? Agora eu sei que eu estou suplicando pelos santos, ok? Aí você vai interceder. Você intercede por ímpios, por pessoas que não têm acesso a Deus. Ouça isso, ouça isso. Uma irmã esses dias falou: Pio, estou intercedendo por você. Eu disse: não! Ela quase caiu de costa. Por que não, pastor? Porque a intercessão é para os incrédulos, para os ímpios. Para os santos, para os cristãos, para o pastor, para os irmãos, é a súplica. Súplica é pelos santos. Fechei alguns ministérios. Uma pessoa que está afastada de Deus, longe de Deus, cegada pelo inimigo, você intercede por ela, pela salvação. E aí depois da intercessão, você tem a petição. Queridos, petição, aqueles que são do interior vão entender o que eu estou falando. Petição é coice de porco. O que é coice de porco? É um coice curtinho, mas poderoso, forte. Petição, quando você chega e diz assim: Senhor, manda fogo e queime esse local. Veio fogo. Pedido é curto. É algo curto, específico. E a petição, ela tem que contemplar, primeiro, Deus respondendo o meu pedido. O principal beneficiado é Deus. O segundo principal beneficiado, o meu irmão. O terceiro principal beneficiado, eu. Porque eu sou o terceiro. Isso é pedido. Pedido é curto, específico. Quando eu peço, quem é o principal beneficiado? Deus. O segundo? Terceiro? Quero ver os pedidos nos grupos familiares essa semana. E o quarto? O quarto é a destruição das obras das trevas. O diabo vai ter um prejuízo na cabeça dele enorme com a resposta desse seu pedido. Tem gente que pede o principal beneficiado, em primeiro lugar é o diabo. Você acha que Deus vai te dar? Não. Depois da petição nós temos ordenar. Você ordena: eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Deixa eu contar para vocês, os irmãos que estavam ontem à noite aqui, eles viram. Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Estes sinais acompanharão os que crerem. Eu não sei quem foi o encapetado, o endemoniado, que colocou aqueles dois pontinhos ali. De novo o texto. Você sabia que no original não tem aqueles dois pontinhos? Você sabia que no original bíblico está escrito: estes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome? Se tivesse que colocar dois pontinhos, os dois pontinhos seria depois do nome. Percebe a mudança, querido, do sentido? Estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome. Aqueles que creem no nome dele expulsarão os demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão as serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Quem? Aqueles que crerem no nome de Jesus. Volta de novo lá 17. Olha o erro. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Não!
1000 vezes não! O nome de Jesus, do jeito que está ali, passa a ser um amuleto, passa a ser uma chave, passa a ser um pé de coelho. Em nome de Jesus, demônio sai. Em nome de Jesus, empresa. Em nome de Jesus, doença sai. O nome de Jesus não é um amuleto. Eu creio no nome de Jesus, por isso eu expulso os demônios. Ontem à noite estava ministrando uma pessoa bem aqui. Manifestou um demônio, eu não faço isso, vocês sabem, mas eu comecei a entrevistar o demônio. Quem é você? E o que você quer aí? Eu já sei a resposta, né? Quero matar, quero roubar, quero... Então, irmãos, olha, para vocês verem o poder que há sobre as nossas vidas, eu vou contar até 3 e esse demônio vai embora. 1, 2, 3. O demônio foi embora. Pio, mas nós fizemos um cursinho de libertação, e no cursinho de libertação disseram que eu tenho que usar o nome de Jesus, e você não usou o nome de Jesus e o demônio foi embora. Que magia é esta? Que mistério é esse, Pio? Aqueles que crerem em meu nome expulsarão os demônios. Aí você pode expulsar demônio, você pode inventar o que você quiser, depois que você crê no nome de Jesus. Da próxima vez manifestar um demônio, eu vou expulsar assim, quer ver? Demônio, ao levantar esta mão, você vai embora, tá ok? Levantar a mão, o demônio vai embora. Porque não é o levantar a mão, não é o contar até 3, não é regrinha, é aquele que crê no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós já vamos para a ceia. Vocês estão cansados? Aguenta mais um pouquinho. Ainda são 11 horas da noite, dá tempo. Marcos capítulo 14, versículo 32. Eu preciso de 8 homens voluntários aqui, por gentileza. Isso, 8 homens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tenha dúvida. Isso. Você pode ficar aqui. Eu preciso mais 2 aqui, ó. 2 aqui e 8 ali. Pedro, fica aqui, Pedro. Pedro é bom. Pedro, ele vai dar certinho. Pedro, fica aqui. 3 aqui. Quantos que tem aqui? 2, 4, 6, 8. Perfeito. Olha o que está escrito ali. Então foram para um lugar chamado Getsemane. Foram, quem foi? Jesus e os seus discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? Conta aqui. 11, porque Judas já tinha traído Jesus, Judas já tinha ido embora. Eles já estavam no Getsemane. Ok? Então ele estava com 11. Jesus então foi com seus discípulos. Vem cá, fazer um círculo aqui. E disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Fica sentado aqui. Meu Deus, a junta dele fez... São juntas crocantes. Olha lá, Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Próximo, 33. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Ele pegou Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. 34. Ele disse: a minha alma está profundamente triste. A minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Vigiai e orai. Aqui ele mandou eles orarem? Não. Aqui ele mandou eles vigiar e orar. Ok? O próximo versículo. De joelho, agora de joelho. Para orar de joelho. São jovens é mais fácil. Indo um pouco mais adiante, ele se prostrou. Prostrar é adoração. Prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. Vocês estão entendendo ou não? Estão entendendo? Jesus, lá no Getsemane,
ele monta um tabernáculo no ar livre. Aqui é o quê? O átrio, o pátio. Fiquem aqui, no pátio. Ele pegou 3, Pedro, Tiago e João. E aqui passou a ser o quê? O lugar santo. Passou a ser o lugar santo. Dê uma olhadinha, por gentileza. Deixa eu pegar esse texto. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Ele foi um pouquinho adiante. Esse pouquinho adiante passou a ser o quê? Santo dos santos. Olha ali. Estando angustiado ele, orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Queridos, o sacerdote, ele não podia entrar num lugar santo sem sangue. Ele tinha que ter sangue. Mas o que ele fazia? Ele pegava um animal, um cordeiro, sacrificava pela expiação ou para a expiação dos seus pecados e o pecado do povo. Mas Jesus não tinha pecado, então ele não podia matar um cordeiro para expiar o seu pecado. Ele pega e entra no Santo dos Santos com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Ele começou a suar gotas de sangue. Ele fez do jardim do Getsemane um tabernáculo. Por que do jardim? Porque ele havia plantado no Éden um jardim. E lá no Éden, o jardim era só santo dos santos. Não havia lugar santo e não havia altar de sacrifícios. Só depois do pecado, só depois que o homem pecou, ele vem visitar o homem no jardim e disse: Adão, Adão, onde você está? Adão diz: Senhor, eu ouvi a sua voz, eu tive medo, eu me escondi. O que Adão estava dizendo: Senhor, eu não posso mais permanecer no santo dos santos, eu estou em pecado. Senhor, eu preciso que seja colocado um véu e que me coloque no lugar santo. Por que ele estava no lugar santo? Porque ele estava queimando incenso ainda. Adão estava. Por que estava queimando incenso? Porque Adão estava falando com Deus. Por isso que Deus coloca uma cortina, um véu, para separar o lugar santo, o santo dos santos. Mas quando Jesus vem aqui e derrama o seu sangue e oferece uma eterna redenção, e ele vem e lava ele no seu sangue, e lava ele no seu sangue, e lava cada um de nós no seu sangue, e nos constituiu reis e sacerdote. Agora que somos sacerdotes, o lugar santo passa a ser santo dos santos. Por isso o altar de incenso está no santo dos santos. Por isso a palavra de Deus diz que eu e você podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Porque nós fomos purificados do sangue de Jesus. Agora nós estamos sem pecados. Agora somos sacerdotes. Nós não vamos oferecer sacrifícios, porque Ele é o sacrifício. Ele é o cordeiro que morreu uma vez por todas. Ele não vai morrer a segunda vez. O sangue dele produziu uma eterna redenção. Agora, como sacerdote, eu queimo incenso no lugar santo? Não, no santo dos santos, na presença dele. Você entra no santo dos santos, no santo dos santos, no santo dos santos, no santo dos santos, para queimar incenso, adoração, louvor, ação de graças, súplica, petição, intercessão e ordenar. Abra, fecha, eu ligo, eu desligo, eu declaro. Você queima incenso. Agora, querido, olha o que está escrito em Êxodo, capítulo de número... Tem tanta coisa aqui. Êxodo capítulo 30, versículo 6. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da aliança, a arca da aliança. Olha o versículo 9 agora. 9. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal,
nem derrame sobre ele ofertas de bebida. Não ofereça holocausto no altar de incenso. Não, não. Nenhum tipo de sacrifício no altar de incenso. Agora não tem mais o véu foi rasgado. Ao se aproximar do altar de incenso, você está no Santo dos Santos. E você vai no Santo dos Santos queimar incenso, como sacerdote que você é. E aí você se ajoelha diante do altar de incenso. Aí você diz: Deus, está difícil, Deus. Misericórdia, Pai, Paizinho, misericórdia. Está doendo, Senhor. Deus vai perguntar: quem é você? Como que você entrou aí? Está escrito lá: não ofereça nenhum sacrifício no altar de incenso. Deus, eu tenho aqui 3 dias de jejum, Deus. Não quero sacrifício. Deus, eu tenho uma corrente aqui de 7 quartas-feiras, Deus. Não ofereça incenso no altar de incenso, sacrifício. Deus, eu quero oferecer 7 cabeçadas no pé da cruz. Deus, eu preciso de misericórdia, dá misericórdia, Senhor. Você sabia que a misericórdia não é para você? Pio, que nova doutrina é essa? É Bíblia, meu irmão. A misericórdia não é para você. Misericórdia significa aquele que precisa da cardia, precisa da compaixão, porque você está na miséria. Você está na miséria? Então você precisa de misericórdia? Não. Misericórdia era o rei derrotado, vencido, que estava nos pés do rei vencedor, com a espada na garganta. Ele clamava por misericórdia. Você é o rei derrotado, vencido? Você precisa de misericórdia? Não. Meu Deus, você é um sucesso. Você vive nesses dias para brilhar. A glória de Deus está sobre a sua vida. A glória de Deus está sobre a sua vida. Você é rei, você é sacerdote, você foi lavado no sangue do Cordeiro. Ele te estabelece como governo sobre a terra. Hoje. Você queima incenso e Ele recebe, porque agora você está cantando um cântico novo. É um cântico novo, é um cântico novo. Não é mais o cântico do Velho Testamento, não é mais o cântico da velha aliança, é um cântico novo. Você dá glória e louvor àquele que vive para sempre. Você é uma porção da divindade sobre a terra. Você é a expressão da glória de Deus sobre a terra. Você não é vítima. Você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ele te fez mais do que vencedor. Ele faz de você um luzeiro, uma tocha de glória, de poder e de autoridade. Você tem autoridade para abrir e para fechar. Você é rei. Você precisa aprender a levantar a cabeça, estufar o peito, barriga para dentro, caminhar, dizer: eu sou rei. Ele me constituiu, Ele me vê rei. Eu tenho autoridade, eu tenho autoridade. Demônio, saia, afaste-se. Opressão, saia. Eu vou passar, eu vou marchar, eu vou avançar. Aleluia, aleluia, aleluia. A glória de Deus está sobre as nossas vidas.
escritor aos Hebreus, no capítulo 4 de Hebreus, ele diz: entre com ousadia, entre com confiança diante do trono da graça. Chega lá e diz: Deus, eu estou aqui, Pai, não em meu nome, não na minha santidade, não nos meus feitos, não na minha justiça própria, não nas minhas obras, não, Pai, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que foi morto, aquele que vive, o soberano dos reis da terra. Deus, eu estou na tua presença, em nome de Jesus, lavado no sangue de Jesus, coberto com a vida de Jesus, revestido de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Deus te deu habilidades para você mudar situações. A divindade habita em você, o Espírito de Deus habita em você, e se você crer nisso, flui do seu interior rios de água viva, rios de água viva. Você levará água ao sedento. Você vai chegar num lugar árido, num lugar desértico, e o deserto vai florescer por causa da sua presença, por causa da sua mensagem, por causa da sua palavra. Você não tem que pedir por gentileza ao inferno, você tem que marchar sobre as hostes do inferno, sobre doenças, sobre enfermidade, sobre escassez. Você foi constituído por Deus rei, você foi constituído para reinar, você foi constituído como rei, como sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Esta é a nossa identidade, esta é a nossa identidade. A palavra de Deus diz que você é rei, que você é sacerdote, você tem autoridade, você tem poder, você pode entrar amanhã na sua empresa, estufar o peito, encolher a barriga e dizer: ah, empresa, eu declaro que a partir de agora a sorte sua está mudando, a sua sorte está mudando, empresa, em nome de Jesus Cristo. Poderes do inferno, saiam daqui agora. Eu declaro a glória do Senhor, a presença do Senhor na sua casa, no quarto do seu filho, no quarto da sua filha, lá na sala de aula, lá onde você trabalha, lá na sua escrivaninha, lá no seu departamento, dentro do seu carro. Você pode reinar, você pode reinar, você pode reinar. Sharakatanabakotorobó, Uresetana sakahasa, Bembará sotoyarandele, Ketarabachou, Yendará sarabaha. Ele nos constituiu reis e sacerdotes, reis e sacerdotes, reis e sacerdotes. Vai queimando incenso, meu irmão, vai dizendo aleluia, glória a Deus, ação de graças, louvado seja o teu nome. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Aleluia, 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 aleluia.